Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ludmila, eu sou enfermeira e nós iremos trabalhar esse semestre na matéria de clínica médica. Então, vocês vão ver que a clínica médica ela é a base da enfermagem da profissão de vocês. Por que eu falo isso? Porque a partir dela que nós iremos cuidar dos nossos pacientes e de outras especializações. Outra matéria que nós vamos abordar, e só para vocês verem a diferença, é a clínica cirúrgica. Na clínica cirúrgica, eu vou trabalhar com pacientes que são o quê? Da cirurgia, então ele veio de um procedimento. Na clínica médica, não. Ele veio com, por exemplo, uma doença base, então ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem hipertireoidismo, ele tem hipotireoidismo, então a gente vai fazer essas avaliações. Caso esse paciente precise fazer um procedimento, ele sai da clínica médica e passa para a clínica cirúrgica. A grosso modo, a gente entende que assim, a clínica médica e a clínica cirúrgica, eles deveriam ser alas diferentes. Algumas instituições são, mas outras não. Então, na mesma enfermaria, por exemplo, eu tenho um paciente que é da clínica médica e paciente que é da clínica cirúrgica. O problema disso daí é uma possível infecção, então a gente tem que ter muito cuidado, com essas questões. E aí, quando então a gente fala de clínica médica, nós vamos estudar o paciente como um todo. E a nível da enfermagem, o ponto mais importante que nós devemos trabalhar é os cuidados de enfermagem. Ludmila do céu, o que é isso? Já ouvi isso desde o semestre passado, que esses cuidados de enfermagem é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças não, gente. O cuidado de enfermagem, vocês vão ver que ele é o que nós fazemos diariamente. Nós vamos avaliar os sinais e sintomas daquele paciente e aí nós iremos executar. Vocês vão ver que se torna manual. Então é uma coisa automática. Eu não preciso parar para falar, não, eu vou fazer 10 cuidados com aquele paciente. Não. Vamos dar um exemplo de uma das primeiras doenças que nós vamos estudar, que é a diabetes. A diabetes, então, ela é o aumento da glicemia na corrente sanguínea, né? E aí, o paciente, por exemplo, tá com polaciúria, então aumento da urina. Então, nós vamos medir o débito urinário, nós vamos fazer balanço hídrico, nós podemos medir circunferência abdominal. Então, tá vendo? A gente vai puxando através dos sinais e sintomas. Isso vai fazer com que o meu paciente não tenha complicações futuras e também vai trazer uma melhor qualidade de vida para o paciente. Então, já avisando desde o início, os cuidados de enfermagem não é um bicho de 7 cabeças. E aí, nós iremos trabalhar sistema endócrino, então nós vamos mexer na parte da fisiologia dos hormônios. Nós vamos falar sobre o sistema respiratório, então todo o processo, então nós vamos falar das doenças crônicas. Eu não vou entrar em doenças, por exemplo, uma pneumonia, uma gripe, um resfriado, porque isso vocês vão ver em saúde coletiva e em outras disciplinas também. Mas claro que a gente comenta. Mas bronquite, asma, enfisema, sempre nós vamos estar relembrando este paciente. E também sistema hematopoético, então nós vamos falar sobre as doenças do sangue. Vamos abordar os cânceres, especial as neoplasias como leucemia. Sistema reumático, vamos falar de lúpus, que é uma doença pouco conhecida, que o pessoal quase não fala dela, então que a gente não tem tanto conhecimento e isso acaba acarretando diagnóstico tardio. E aí, então, como eu falei, não é que desmerecendo as outras disciplinas, mas ela é uma das mais importantes porque ela é a base. Quando vocês aprendem a clínica médica, vocês vão ver que eu posso ir mais fácil o leque, vai ser mais fácil eu conhecer as outras disciplinas, os outros cuidados. É uma matéria muito boa de trabalhar, tá? Tem um conteúdo muito extenso, muito amplo, que nós podemos ir para vários horizontes relacionados a cada tema, mas também é uma matéria que ela exige mais, porque ela é uma matéria que ela vem acumulativa. Por que é uma matéria acumulativa? Porque um paciente que é diabético e um paciente que, por exemplo, ele tem
hipertireoidismo e diabetes. Não tem como ele curar a diabetes ou curar o hiper, no caso, se ele curar o hiper, ele se torna hipo, né? Mas aí o que acontece? Então ele continua com as doenças, então é uma coisa que vai acompanhar ele para o resto da vida. Por isso que vocês vão entender que que as doenças elas podem caminhar juntas e por isso a disciplina se torna acumulativa. Vamos falar também sobre a importância do exame físico, da anamnese. O que é a anamnese? Eu conhecer o meu paciente. Seu João, o que o senhor está fazendo aqui? Por que o senhor veio? Talvez seu João tá lá porque ele queria só sair de casa, queria ver gente. Ou talvez seu João tá muito ruim, então a gente precisa saber. Outra coisa no exame físico, para o técnico de enfermagem, muito importante, olfato. Vocês têm que sentir cheiro. O exemplo, diabetes, quando o paciente está com hiperglicemia, ele tem, né, o odor amônico, né? Então é aquele cheiro de cetona, um hálito cetônico. Isso é bem característico da patologia. Então a gente tem que, né, ter essa atenção. Outra coisa é, por exemplo, uma ferida. O paciente está com uma ferida e ela está com um cheiro meio que de uva. Isso daí é um cheiro, por exemplo, de bactéria, pseudomonas, então bem característico. Então a gente tem que conhecer. Outra coisa, palpar. O que eu tenho que palpar? Eu vou palpar para conhecer, né, como que está aquela região ali. Então isso vocês vão ver que nós vamos falar, né, no nosso primeiro módulo para a gente entender de forma correta. Espero que vocês gostem da disciplina. Na próxima aula nós iremos falar mais e a gente já vai dar entrada no exame físico. Até lá!